A língua de Eulalia é, antes de tudo, uma ponte sempre reivindicada, mas até então não construída, entre o saber acadêmico, quase esotérico nas ciências linguísticas, e o cidadão comum, que tem o direito de conhecer mais sobre sua língua, seus usos, sua história, sua dimensão como instrumento identitário. E Marcos Bagno constrói a ponte sem trivializar a informação científica. Stella Maris Bortoni Ricardo, Ph.D. University of Lancaster. O autor faz um tema circunscrito à academia, aos especialistas passar para a esfera dos mortais, dos não iniciados, de tal forma que consegue prender até a atenção do leitor não muito familiarizado com o assunto. Sérgio Cinca, professor de português e escritor. O Estado de São Paulo, 15 de fevereiro de 1998. O autor busca derrubar o preconceito linguístico na alfabetização. Revista Nova Escola, março de 1998. Orelhas do livro. Nossa tradição educacional sempre negou a existência de uma pluralidade de normas linguísticas dentro do universo da língua portuguesa. A própria escola não reconhece que a norma padrão culta é apenas uma das muitas variedades possíveis no uso do português e rejeita de forma intolerante qualquer manifestação linguística diferente, tratando muitas vezes os alunos como deficientes linguísticos. Marcos Bagno argumenta que falar diferente não é falar errado, e o que pode parecer erro no português não padrão tem uma explicação lógica, científica, linguística, histórica, sociológica, psicológica. Para explicar essa problemática, o autor reúne então N.A. Língua de Eulalia, as universitárias Vera, Silvia e a esperta Emília, que vão passar as férias na chácara da professora Irene. Sempre muito dedicada, Irene se reúne todos os dias com as 3 professoras do curso primário, transformando suas férias numa espécie de atualização pedagógica em que as alunas reciclam seus conhecimentos linguísticos. Mais do que isso, Irene acaba criando um apoio para que as meninas passem a encarar de uma nova maneira as variedades não padrão da língua portuguesa. A novela flui em diálogos deliciosamente informativos. A língua de Eulalia trata a sociolinguística como ela deve ser tratada, com seriedade, mas sem sisudez. O autor, Marcos Bagno, nasceu em Cataguases, MG, e depois de ter vivido em Salvador, no Rio de Janeiro, em Brasília e no Recife, instalou-se com a família na capital de São Paulo. Tradutor, contista, poeta e autor de livros para crianças, formou-se em letras pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também obteve seu título do mestre em linguística. É doutor em filologia e língua portuguesa pela Universidade de São Paulo. O serviço mais útil que os linguistas podem prestar hoje é varrer a ilusão da deficiência verbal e oferecer uma noção mais adequada das relações entre dialetos padrão e não padrão. William Labou, The Logic of Non-Standard English, 1969. A Maria da Piedade Moreira de Sá, com gratidão e carinho pelas incontáveis provas de amor que tem dado a ciência. A chegada. Era, Silvia e Emília foram as primeiras a descer na rodoviária de Atibaia quando o ônibus estacionou. Respirem fundo, manda Vera, e as outras duas obedecem. Já sentiram a diferença do ar? Silvia inspira com sofreguidão, retém a respiração por alguns segundos e depois libera o ar dos pulmões. Sorri. Já. E que diferença! Nem parece que estamos tão perto de São Paulo e de toda aquela poluição. É mesmo, concorda Emília. Parece que aqui o ar corresponde àquela descrição que aparece nos livros de ciências. Incolor e inodoro, apressa-se em completar Vera. Mas essas não são as qualidades da água? Inquieta-se. Silvia. Eu lá quero saber? Estou de férias, graceja Vera. As 3 sorriem. Vera tem 21 anos, é estudante de letras. Silvia, da mesma idade, estuda psicologia. Emília, 19, está no primeiro ano de pedagogia. As 3 são professoras do curso primário no mesmo Colégio de São Paulo. E agora, Vera? Pergunta Silvia. Como fazemos para chegar na casa da sua tia? Pegamos um táxi, responde Vera. Mais exatamente o táxi do Ângelo, que deve estar esperando a gente. Eu telefonei ontem para ele combinando. Cidade pequena tem isso de legal, comenta Silvia. A gente conhece até os motoristas de táxi pelo nome.
Também desdém e Emília devem ser só 3 ou 4. Em toda Atibaia. As duas estão erradas, corrige Vera. Não conheço todos. Os motoristas pelo nome, e aqui tem muito mais do que 3 ou 4, Dona Emília. O caso é que o Ângelo é uma pessoa especial. Ele é filho da Eulália. Silvia e Emília não compreendem. Vera logo acrescenta. A Eulália mora com a minha tia Irene. É a pessoa mais querida do universo inteiro. Eu simplesmente amo ela. Amo ela que eu saiba, é um órgão das galinhas, meu. Bem, diz Emília sarcasticamente. Não enche, Emília, a gente estamos de férias, tá bom? Graceja Silvia. Não, senhora. Protesta Emília. Temos um exemplo a dar. Uma professora deve estar sempre alerta. Para mim isso é lema de escoteiro, diz Vera sem perder o bom humor. Neste momento, um grande carro branco estaciona junto delas. O motorista negro e jovem sai e vem cumprimentar Vera. Ela o abraça e beija, para espanto das amigas. Ângelo, estas aqui são duas colegas minhas lá de São Paulo, a Silvia e a Emília. Ângelo sorri para elas e estende a mão. Muito prazer, eu sou o Ângelo, e aperta com força a mão de cada uma delas. Vamos lá? A minha mãe está esperando vocês. Com um almoço daqueles que só ela sabe fazer. Parece até uma festa de casamento. Enquanto fala, Ângelo abre as portas do carro para que as moças entrem. Recolhe as maletas que elas haviam deixado no chão e as guarda no porta-malas do carro. A caminho da casa da tia de Vera, Silvia e Emília não param de falar. Você disse que a sua tia é viúva? Pergunta Silvia. Não, ela é divorciada, há muitos anos, responde Vera. E mora aqui sozinha? Quer saber Emília? Não, mora com a Eulália, eu já disse. E você falou que ela era professora universitária? Volta a falar Silvia. Professora de língua portuguesa e linguística. Até se aposentar. Isso tem uns 5 anos. Mas ela mora aqui em Atibaia já. Faz mais de 20. Ia para Campinas todo dia trabalhar de manhã e voltava à noite, explica Vera, paciente. E ela não sente falta do trabalho? Quer saber Silvia. Ela gosta de ser dona de casa? Dona de casa? A tia Irene? Vera ri gostoso. Ela se aposentou da universidade, mas continua trabalhando. Aliás, acho que hoje em dia ela trabalha mais do que quando era professora. Por quê? Pergunta Emília. Ela continua estudando, pesquisando, escrevendo. Toda vez que venho aqui ela comenta sobre algum artigo que uma revista encomendou, algum livro que está preparando, coisas assim. Lá na faculdade, quando comento com os professores que sou sobrinha de Irene Amagil, todos se desdobram em elogios. Ela é muito respeitada. E você não pode esquecer o outro trabalho dela aqui em Atibaia, não é, Vera? Intervém Ângelo, que estava atento à conversa. Que trabalho? Pergunta Silvia. A dona Irene ensina a gente pobre a ler e escrever, responde o motorista satisfeito. Que coisa bonita! Exclama Emília admirada. É mesmo, confirma Vera. A tia Irene montou na chácara um curso de alfabetização para adultos. Tudo começou com a minha mãe, explica Ângelo. Foi, diz Vera, quando a Eulália foi trabalhar com a tia Irene. Ela não sabia ler nem escrever. Minha tia não quis saber daquilo. Disse que nunca ia admitir na casa dela uma pessoa analfabeta. Começou a dar aulas à noite para a Eulália. A Eulália foi trazendo algumas conhecidas, estas foram trazendo mais gente e, quando minha tia viu, estava dando aula para umas 20 pessoas. Todas adultas, a maioria mulheres que trabalhavam nas casas do bairro onde ela mora. Imaginem que ela trabalhava na universidade o dia todo e quando chegava ainda tinha de dar aula à noite. Depois que se aposentou ficou mais fácil, mas agora estão todos de férias, porque afinal ninguém é de ferro. Agora entendi, diz Emília de repente. A Eulália é a empregada da sua tia. No começo sim, mas isso tem quase 20 anos. A Eulália ia trabalhar lá e depois voltava para a casa dela. Explica Vera. Depois que a Eulália ficou viúva foi morar com minha tia. Mas já eram tão amigas que a tia Irene não quis saber da Eulália vivendo no quartinho dos fundos. Deu a ela um dos quartos da casa, pôs o Ângelo, que era pequeno, em outro, e passaram todos a viver ali, como se fosse uma família só. Depois que o Ângelo se casou, moram só as duas lá, cuidando juntas da casa, da horta, do pomar, dos
Bichos. A sua tia Irene é uma santa mulher, diz Ângelo. Me pôs na escola, me ajudou nos estudos, me levou para viajar e é por causa dela que hoje eu tenho este emprego, minha casa e minha família. E sua tia não tem filhos? Pergunta Silvia. Tem sim, filhos e netos, responde Vera. Minha prima Cecília e meu primo Vicente moram lá em São Paulo. Quando a tia Irene se mudou para Atibaia, eles já estavam casados e tudo.